Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Carola Babies. Hoje eu vou trazer para vocês mais um body aqui na área de iniciantes, para vocês acompanharem. Gente, esse body, ele é bem parecido com o body Yumi, que nós já fizemos aqui. A parte de baixo é exatamente igual, a parte de cima também é exatamente igual. A única diferença que eu fiz, olha, na parte da frente, nós vamos colocar essa parte aqui, ó, que tá dobrada, ó, embutida, para fazer duas cores, né? Então eu vou fazer assim, ó, de um lado, costura assim, ó, e ele vai ficar exatamente igual ao Yumi, tá vendo? Quadradinho, igual ao Yumi, mesma coisa. A única diferença é que eu resolvi colocar um babadinho aqui, então eu coloquei essa parte do meio colorida. Vai ficar uma roupa bem colorida, tá? Bem colorida mesmo. Isso é uma inspiração de um molde americano. Na parte das costas vai ter o abotoamento, então vai ser assim também, ó. Só que vai ser assim, ó. E aqui eu vou dobrar para fazer abotoamento, tá bom? Então vai ser basicamente a mesma coisa do Yumi, só que eu cortei essa parte aqui e aumentei a mais essa lateral, tá? Da mesma forma que daquele que eu idealizei, que eu vi, tá? Então, olha, essas daqui são as laterais do peito, nós cortamos ela, que eu vou fazer tudo embutido, tá? Inteirinho embutido. Então aqui eu cortei 8 vezes, né? São 4 vezes 2 de cada lado pra frente, 4 vezes 2 de cada lado pras costas, porque vai estar todo embutido, né? Nessa parte aqui do meio, ó, eu cortei, que são das costas, né? Eu cortei aqui, ó, 4 vezes na parte das costas, porque é 2 pra cada lado. E na parte do meio da frente eu cortei 2 vezes, tá? Eu cortei separado, porque a gente pode cortar nessa dobra aqui também. Eu cortei separado porque eu vou colocar aqui um pedacinho de barrado inglês. Se você quiser fazer ele sem o barrado inglês, também pode, tá? Você pode fazer sem o barrado inglês, é só cortar um pouquinho maior, né? Ou então, se você gosta dele mais decotado, pode deixar assim também, porque ele vai ficar um pouquinho mais decotado, tá bom? Eu vou colocar aqui um barradinho inglês, só pra ficar bem bonitinho, pra dar um charme aqui no nosso body, tá? Porque eu já tô colocando tantas cores, tô misturando tantas estampas, vai ficar bem colorido mesmo. Então, como eu falei pra vocês, aqui nessa lateral, ó, que nós vamos colocar da roupinha, né? Aqui, um de cada lado. Nesse meio aqui eu vou colocar um babado, tá? Então aqui, ó, esse babadinho aqui, ó, são 2 pra cada lado. Essa costurinha vai ficar em cima do ombro. Eu vou fazer um franzidinho pra esse lado e franzidinho pras costas, tá bom? Então vai ter assim, ó, babadinho desse lado, babadinho do outro lado, tá? Dos dois lados assim, olha só como vai ficar bem colorido. Procure, eu tô colocando aqui com 3 estampas, você pode usar 2, né? Aqui a mesma estampa dessa, se você preferir. Ou então coloque estampas que vão ornar, tá? No caso aqui eu tô usando tudo puxado pro vermelho, né? Esse daqui tem o fundinho rosa, mas as estampas, as florzinhas, tá vendo? O quadriculado é tudo puxado pro vermelho, tá bom? Então você tem que pensar nisso quando você for fazer a roupinha. Outra coisa, você não quer colocar babado? Faz sem o babado que também vai ficar bonitinho, tá bom? Não precisa colocar o babado. É só opção para vocês usarem, para vocês terem a opção de fazer. Pode colocar com babado. Ah, eu quero fazer exatamente o que a Ale fez no canal, mas eu quero colocar sem o babado. Faz sem o babado, vai ficar diferente também, tá bom? Então, aqui nós temos as laterais, os meios, tanto de frente e costa, né? Então, eu vou colocar uma sainha, que vai combinar com a umidade do meu peito aqui, ó, é uma saia, tá? Aqui na saia, você vai cortar, ó, essa parte aqui arredondada, que vai ser as duas partes da frente, tá vendo? Que tem 2 vezes. E aqui tem 2 vezes, tem a dobra do tecido, eu cortei, na verdade, uma vez só, as costas, tá? Que é onde nós vamos franzir depois na calça. E vou fazer uma pequena sainha. Gente, esse modelo é joia para vocês fazerem bodyzinhos de princesa, tá? É só trocar para as cores das princesas. Você pode usar cor da Branca de Neve, da Bela Adormecida, da Bela e a Fera, entendeu? Essa saia você faz da cor que tem que ser, né? Nessa saia aqui também, gente, eu vou colocar, eu coloquei 4 faixas, tá? Essas faixas nós vamos colocar assim, dobrada, e vou colocar de barra, tá? E aqui eu vou dar uma leve franzidinha aqui na minha saia, tá? Então, olha, é um bodyzinho muito legal, super bem pensado, tá? Pra vocês fazerem modelagem e fantasia de princesa, tá? Como eu tô aproveitando os tecidos que eu tenho aqui, eu tô só avisando pra você que dá pra você fazer dessa forma, né? Eu não vou fazer, mas dá pra você trocar as cores e fazer modelos para princesas, tá? Então, por exemplo, usa muito pra fazer, o pessoal usa muito pra fazer Cinderela.
né? Faz tudo ele azul clarinho, coloca uma saia de organza, né? Todo no azul, daquele azul bem clarinho. E ele vai virar um vestido não, um body, né? Pra bebê da Cinderela. Então, é só usar a criatividade, tá bom? No caso da Bela e a Fera, por exemplo, aqui é só você passar uma costurinha de elastex, ó, de vez em quando, e ele vai ficar arredondadinho. Você coloca uma florzinha em cada vez que ele diminuir aqui, tá vendo? Então, é só você pensar em a forma melhor de fazer. Trocar os tecidos, colocar nas cores do personagem e você vai ter a roupinha daquele que você precisa, tá bom? Então vamos lá. Aqui então, gente, ó, é a carcela que nós vamos usar para fazer. Tem que ter uma carcela, né? Porque ele vai abrir para baixo assim para passar do quadril. Esse daqui é o abotoamento do entrepernas 2 vezes. Aqui tem 2 viés, que também tá medida para vocês lá no molde, que é para você colocar aqui na perna, né? Para fazer o acabamento do elástico. E aqui 2 medidas de elástico. Então é isso, vocês percebem, né? Que é fácil. Pega a modelagem, né? É a mesma coisa do body Yumi, tá vendo? Uma parte das costas, uma parte da frente, mesma coisinha, tá? A diferença é que eu dividi aqui, ó, cortei aqui essa parte aqui, ó. Na verdade, né, o nosso body, ele vem assim pra vocês, ó. Dessa forma aqui é o peitinho do body Yumi, tá? Ele fica nesse formato aqui, né? O que eu fiz? Eu cortei e coloquei margem de costura. Aumentei um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, tá? Então é só isso que a gente fez. A parte das costas eu fiz a mesma coisa, ele era também assim, né? A gente só foi lá, ó, ele era assim, a gente só foi e cortou, tá? Então é isso que eu fiz. Se você quiser usar o peito do Yumi, aqui também dá pra você usar, que fica uma coisa só. Sem colocar a parte do meio destacada, sem colocar a parte dos babados, tá bom? Eu coloquei assim, cortei, porque eu vou pôr babado, que é esse babadinho aqui. Eu cortei 4 vezes, né? Vou franzir uma vez de cada lado na frente e uma vez de cada lado nas costas. Aqui, se você também quiser cortar, ao invés de cortar 2 vezes, cortar uma vez só dobrado, pode também. Um pra cada lado, tá? E é com você, certo? Eu tô falando com vocês, a maioria são iniciantes, né? Eu tô tentando falar o mais claro possível para vocês não ficarem muito confusas. Mas, na verdade, é só seguir a modelagem da forma que tá lá, cortar quantas vezes tem que cortar, sempre colocando eles espelhados, né? Quando for na dobra do tecido, posiciona o molde na dobra do tecido e corta. E nós deixamos aqui o primeiro vídeo para vocês ensinando como faz para cortar no tecido a modelagem. Então, vai lá, se você ainda tem alguma dúvida, dá uma olhada no primeiro vídeo para você saber como é que faz para você montar, cortar no caso, né? Essa modelagem aqui, tá bom? Então tá bom, vamos lá. Cortei toda a modelagem, tudo na dobra do tecido, arrumadinho, bonitinho. Então vamos lá, começar a nossa costura, né? Primeira coisa, eu vou unir ombro com ombro. Tá vendo que são todas iguais? A gente cortou, são exatamente iguais, tanto frente como costa é igual, né? Eu fui dobrando e ó, fui cortando sempre assim, ó, espelhado. Sempre dobrando assim, ó, espelhando um lado com o outro. Dobrei o tecido, pus o molde em cima, cortei, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Junta aqui, ó, direito com direito. Bonitinho. Vão ser 4 partes, né? Ó, 4 partes dessa. E nós vamos passar uma costurinha na altura do ombro. Ó, tudo arrumadinho. Aqui na altura do ombro, nós vamos passar uma costura arrematando no começo e no final de todas elas. Não precisa dar acabamento, tá? Eles vão ficar tudo embutido, então não tem problema de deixar exposta a costura. Não precisa dar o acabamento, nem costura francesa, nada disso. Arremata de um ponto, passa a costura, arremata no final. E vai fazer isso nas 4 partes. Passei a costurinha nos 4, tá vendo? Quando a gente abre, fica assim, ó, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, não tem necessidade da gente passar o acabamento, tá? Se você tiver entrado muito na costura, é bom refilar. Você vem aqui, corta, né, um pedacinho assim, ó, pra ele não ficar com essa parte muito grande, ó. Corta mais ou menos perto da costura. Agora, não é interessante cortar muito perto da costura não, tá, gente? Porque se você cortar muito perto, ele pode esgarçar a costura que você fez e aí você vai perder o trabalho, tá bom? Então, eu só mostrei como fazer, mas eu não vou tirar dos outros não. Vou deixar assim do jeito que tá? Então, olha só. Ficou assim, ó. As laterais da nossa... do nosso peitinho, certo? Eu vou casar assim, ó, eles, tá?
deixar eles casados já aqui, ó. Direito com direito, ó. Direito com direito. Esse aqui é um dos lados do peito. Direito com direito, o outro lado do peito, tá bom? Vou deixar eles assim já, ó. E vou separar aqui um pouquinho. Vou pegar o babado. Então, o babado eu cortei 4 faixas. Se você preferir, ao invés de cortar as 4 faixas, posiciona na dobra do tecido e corta 2 vezes, tá bom? Tanto faz. Eu cortei assim na dobra do tecido, porque aqui eu vou ensinar pra vocês a colocar a marcação dessa costura bem em cima da costura do ombro, tá bom? Então, por isso que eu coloquei 4 vezes. Você vai cortar, então, 4 vezes o babado, né? E vai passar a costurinha de fora a fora aqui, ó, arrematando no começo e no final, pra poder a gente colocar o babado lá, tá? Depois que você costurou aqui, arrematou no começo e no final, né? De novo, você não vai dar acabamento. Ele vai ficar inteiro, certo? Ó, então, esse lado da costura que vai ficar sendo um avesso, nós vamos dobrar assim, avesso com avesso. E nessa ponta aqui, ó, nós vamos passar o nosso franzido. Vamos passar o ponto maior da nossa máquina, deixando aqui sem arrematar, com uma ponta de linha, para você poder puxar. E vem passando a costurinha aqui, ó, de meio centímetro com essa parte aqui dobrada, tá? Já tá costurado, já juntamos as duas partes, tá vendo? E aí, você vai passar a costurinha de fora a fora, deixa aqui sem arrematar também uma ponta de linha, que nós vamos puxar para franzir todo esse espaço para caber no nosso peito, tá bom? Eu vou fazer isso com você lá na máquina. Aqui eu vou unindo os dois babados, né? Aí a gente vai abrir ele, vai dobrar avesso com avesso. Coloquei até uns alfinetinhos para me auxiliar. E vou passar no ponto maior da minha máquina, deixando ponta de um lado sem arrematar. Vou passar a costura e vou deixar a ponta do outro lado também sem arrematar, tá bom? Então, passei no ponto maior da minha máquina. Deixei ali as duas pontas como vocês viram. E já vou colocar aqui no peito, gente. Tá vendo? Costurinha de ombro com a costurinha do meio do babado. A gente puxa o fio de um dos lados, prende o babado no limite de baixo ali da barra do seu peito, ó. E vem espalhando todo franzidinho. Ali eu vou colocar vários alfinetes para poder deixar bem arrumadinho o meu babado, bem espalhadinho. Deixa ele bem bonitinho, tá? Vou fazer a mesma coisa depois do outro lado, puxando também a linha e prendendo com alfinetes. Vou passar uma costurinha um pouquinho só para baixo da costura que eu já tinha feito esse pro babado. Né? Esse que nós estamos puxando, essa costurinha que eu passei para franzir, eu vou passar um pouquinho só mais para baixo. Vou mostrar para vocês ali já com a tesoura como é que nós vamos passar a costurinha um pouquinho para baixo para que não apareça do lado do direito. Eu vou passar a costura prendendo esse babado e depois eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado do peito, exatamente igual. Vocês acompanharem então comigo como é que eu fiz essa parte aqui, né? Todinha, ó, certo? E você viu que gracinha? Por isso eu coloquei o meio, porque para iniciante é mais fácil você unir costurinha do meio do barrado, né, do babado, com costurinha do meio do nosso decote, certo? Fica mais fácil para vocês entenderem assim, tá bom? Bom, vou pegar agora aqui a parte do meio da frente, que é aquela que nós cortamos dobrado, ó. Deixa eu colocar isso aqui pra cá, né? Ó, essa aqui nós colocamos dobrado. Certo? Eu falei pra vocês que na parte de cima... Deixa eu arrumar melhor pra ficar melhor visível, senão fica muito bagunça, né? Ó, aqui, essa é a parte do meio da frente. Essa parte que tá maior é a parte que vai ficar no decote. A parte menor aqui embaixo é o que vai ficar na cintura. E nessa parte de cima aqui, como eu falei pra vocês, ó, eu vou colocar um barrado inglês, tá? Esse meu barrado inglês, gente, ele tem aqui 2,5 centímetros, tá? De comprimento. É daqueles menorzinho. Vou colocar só um pedacinho aqui de nada, que é pra dar um detalhe na parte de cima aqui, ó, do meu peitinho, tá? Se você não quiser colocar isso aqui, você pode colocar faixinha de tecido, você pode colocar renda, você pode colocar o que quiser ou não colocar nada, tá bom? Se você acha que assim fica muito decotado, você só sobe um pouquinho essa medida aqui, ó, vamos dizer. Que nós vamos cortar aqui, né? Você cortou essa medida desse tamanho. Se você quiser ele mais fechado, mas não quer colocar nada aqui em cima, corta com ele 2 centímetros maior aqui em cima, tá bom? Isso não tá no molde, isso é só aqui mesmo na aula, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou cortar um pedacinho de barrado inglês de 2,5 centímetros pra esse pedaço aqui do meio
detalhes do meio do peito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? São dois, né? Cortamos espelhado, duas partes. Na dobra do tecido, ó, 2 vezes, certo? Que tá lá no molde pra você. Dobra do tecido, 2 vezes o meio do peito. Eu vou abrir aqui. Vou colocar o barrado inglês aqui. Direito com direito, tá? E vou cobrir com um forro, assim. E aqui eu vou passar uma costura, arrematando no começo e no final, prendendo essa parte aqui. Então, eu passei a costurinha arrematando no começo e no final. Não mostrei na máquina como fazer, porque não tem necessidade, né, gente? Vocês viram, eu fiz um sanduíche. Coloquei direito com direito aqui do meu barrado inglês, cobri com forro, passei uma costura prendendo as 3 partes, tá? As duas frentes, né? 2 partes do meio do peito. E aqui na beiradinha o meu barrado inglês. E ó, quando eu desvirar, ele vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo? Assim. Tá bom? Quem preferir, na hora de cortar, essa parte que cortar ali na dobra do tecido, pra dar acabamento já, também pode. Aí não põe nada aqui, tá certo? São só informações que eu vou passando pra vocês poderem ter forma de trabalhar. E depois que a gente fez isso aqui, ó, aí nós vamos passar uma costurinha prendendo tudo aqui, ó. Tudo arrumadinho, os 3 alinhados, né? Tudo alinhadinho aqui, as 2 pontas, ó, certinhas. Passo uma costura de fora a fora aqui, arrematando no começo e no final. Já vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Então, eu passo bem na beiradinha aqui um pesponto, que aí já vai prender todas essas partes juntas, olha. Tá vendo? Prendeu, né? E vai ficar assim, tá? Então, tem que ter esse capricho. E eu não passei pra vocês isso na máquina, porque não tem necessidade, gente. É muito simples esse trabalho aqui, certo? Bom, então, aqui tá a parte de cima do meu peito e aqui a parte da cintura. E agora nós vamos colocar ela aqui, ó, na nossa lateral, tá? Então, é só que nós vamos fazer. Nós vamos pegar ela aqui, dobrar ela direito, né? Tem o direito do barrado, tá? Esse barrado inglês aqui, ele tem o lado que ele brilha mais e tem o lado aqui que tem o nó dos pontos. O lado que brilha mais é o direito. Vou colocar direito sobre o direito dessa peça aqui, ó. Assim. E vou passar uma costurinha prendendo a parte da frente aí, tá? Agora a parte das costas. Nas costas, o que nós sabemos aqui, ó? As costas vai ser exatamente, gente, como aquela parte ali, tá? Você vai ver o seguinte, vai perceber o seguinte, que essa parte aqui embaixo, ó, ela é mais estreita e aqui ela é mais larga. Essa parte mais larga é a parte que vai ficar pra cima e a parte mais estreita é que vai ficar pra baixo, tá bom? Nós vamos costurar assim, ó. Essa parte que tem essa quebradinha aqui vai ser a parte que nós vamos unir nas costas, tá? Porque aqui é a entrada pra margem de costura que eu coloquei pra vocês ali, certo? Então, eu fiz essa quebradinha aqui só pra vocês verem que essa parte aqui vai ser a parte que nós vamos unir com as costas. Essa parte aqui é reta, assim, ó, um quadradinho reto, é a parte que vai ficar pra fora, é o abotoamento, tá bom? Então, como nós vamos costurar essa parte aqui, ó? Nós vamos aqui de baixo, ó, eu coloquei direito com direito aqui, essas 2 partes, certo? Tá casado aqui direito com direito. Aqui embaixo, na área da cintura, eu vou arrematar, vou subir costurando reto, para a agulha e viro o trabalho e venho aqui até o final, tá? Você não precisa pegar esse pedacinho e fazer esse quadradinho pra lá, não. Só vai a costura até o final. Esse aqui vai ser nosso abotoamento, tá bom? E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Direito com direito, certo? Vem aqui na parte reta, arremata, sobe reto para o trabalho e vira para a agulha, né? Vira o seu trabalho e vai sair do lado de fora, tá bom? Esse pedacinho de nada que vai ficar aqui vai ser a costurinha que nós vamos colocar aqui. Primeiro tem que fechar essa parte, certo? Depois que a gente fechar essa parte, a gente vai desvirar e aí sim nós vamos colocar aqui nessa parte aqui, ó, unindo também aqui nessa parte dos babadinhos, tá bom? E eu vou mostrar isso pra vocês ali na máquina. Vamos à nossa costurinha. Vocês viram que eu fiz a parte da frente, né? Que é onde tem o barrado inglês, já tá acabadinha. Vamos agora fazer as costas. E nas costas coloquei direito com direito, passei a costura desse lado reto. Veja, esse lado reto nós costuramos. Esse pedacinho aqui não costura, a gente desvira por esse lado. Vai fazer isso nas 2 partes. Essa pontinha onde ficou aberto, nós vamos passar a costura ali no babadinho. Olha como é que fica o abotoamento, tá? Agora nós vamos pro babadinho, ó. Vou pegar a parte da frente aqui direito do nosso barrado inglês com direito ali do nosso babadinho, tá? E vamos passar a costurinha. Eu vou passar pelo avesso, onde eu tô vendo a costura que eu já fiz do babado. Ali o barrado tem que ficar rente, tá, gente? Barra com barra,
e aí você põe pra cima essa parte do peitinho. Vai fazer isso na frente e nas costas, olha lá, dessa forma aqui, tá? Agora eu já vou colocar o forro. Põe o forro por cima, certinho, tá? Arruma as barras, arruma aí essa parte do meio do ombro e barrinha do outro lado. E vai passar a costurinha ali, um pouquinho pra baixo da costurinha que você já tinha passado o seu babadinho, que é pra ela não aparecer pro lado do direito, tá certo? Aqui agora a gente vai refilar, porque aqui fica muito excesso de tecido, né? Senão fica grosseiro. Vai ficar dessa forma, olha que graça. Ainda pelo lado do avesso, a gente vai passar a costurinha da cava da manga, tá? Então você passa a costurinha da cava da manga, faz bater a costurinha do ombro, ali do meio do ombro, dá os piques pra gente poder desvirar. Desvira devagarzinho, tá? Como é tecido e é uma área bem estreitinha, pode, né, rasgar. Então a gente tem que deixar ela bonitinha assim, ó. Tá bom? Aqui é o avesso. O lado do babadinho pra cima é o direito. Então eu pego o lado do direito e ponho direito com direito do outro babadinho também, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa, costurar as duas partes, frente e costa, sempre no limite da barra pra cima. E aí depois vamos colocar o forro por cima e fechar aí essa parte, tá vendo? Faz bater barrinha, a costurinha do ombro, barrinha do outro lado, passa a costura um pouquinho pra dentro da costura que nós fizemos do babado, refila, né, para deixar essa parte prontinha. Refilado, agora nós vamos fazer a costurinha do ombro da mesma forma que fizemos do outro lado. Tira tudo de baixo para não pegar na costura, dá os piques e aí a gente vai desvirar, tá? Olha que graça fica, gente, o nosso peitinho. Dá uma olhada. É simples de fazer, tá vendo? Por isso você tem que só observar, direito com direito, babadinho com babadinho, tá bom? Aqui eu tô passando um pesponto para firmar o meu babado, mas se você não quiser, não precisa passar, tá? É só passar no ferro, ele vai ficar perfeito também. Vou fechar as laterais, então ó, dobrei, tá vendo? A parte das costas com a parte da frente. Vou posicionar costurinha de cava de manga com costurinha de cava de manga e pontinha com pontinha de barra. E vamos passar a costura ali. Ali também eu já vou colocar a minha etiquetinha. Sempre observando que tem avesso e direito, tá? O avesso é onde não tem o babadinho e o direito é aquela parte do babadinho. A etiqueta, tá vendo? Eu tô colocando pro avesso, onde não tem o babadinho. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado pra fechar essa lateral também. Fechei, tá vendo? Dá uma olhada pro lado do que ficou a etiqueta, olha. Lado do avesso não tem babado, e o babado é esse lado aqui. Vamos voltar pra mesa? De volta aqui na mesa, pessoal, para vocês verem como ficou. Tá vendo? O acabamento fica perfeito aqui, ó. Costurinha com costurinha bem certinha mesmo, tá vendo? Passa no ferro aqui que ele vai ficar jóia, ó. Esse lado do babado, então, é o lado do direito, né? Ó. Aqui vai vir um abotoamento pras costas, né? Mas o babado fica pra fora. Então, é aquela opção. Se você não quer fazer com o babado, você quer fazer inteirinho de uma cor só, usa o peito do Yumi, tá? Que é aquele body que nós fizemos, o body Yumi. Vai ser da mesma forma que fechou lá o Yumi. Você fecha e ele vai ficar pronto pra você usar aqui com a sainha, se você quiser, tá bom? Ah, não, eu quero fazer só com essa parte do meio, não quero babado. Faz da mesma forma que nós fizemos, só não vai colocar babado, tá bom? E se você gostou dessa forma aqui, mas você quer colocar a parte do meio da mesma cor aqui de fora, aproveita e faça também, tá? Então, assim, é coisa que você vai agregando na roupinha e vai deixando ela mais bonitinha, tá bom? Pode ser aqui o peito de lese? Pode. Pode ser o peito de lese, pode ser o peito liso, pode ser o peito da mesma cor. Aí é com você, sua criatividade, tá bom? Agora, pessoal, aqui o nosso peitinho tá pronto. Nós vamos preparar, então, a parte de baixo, que é a calça e a saia. Certo? Então, aqui, ó, essa parte da calça, né, a gente sabe que a gente tem que colocar ela, vai ter que colocar, né, na calça. Nós vamos colocar aqui cancela, o abotoamento, né, aqui o viezinho, na parte de baixo aqui da barra. Nós sabemos de tudo isso, então nós vamos começar a colocar igualzinho nós fizemos no Yumi, a gente vai fazer nesse body aqui também, tá? Então, ó, aqui, ó, a gente sabe que a parte que é menor, mais cavadinha, é a frente e a parte maior é as costas, certo? Como nós fizemos no Yumi, a gente vai vir aqui no meio das costas, ó. E vamos cortar aqui, bem aqui, ó. Um pedacinho só
que vai ser o suficiente pra gente poder colocar a nossa carcela, tá bom? Então, como é que eu faço? Ó, eu tenho essa carcela aqui, ó, que eu cortei, né? A medida tá pra vocês aí. A carcela, se eu não me engano, é o mesmo tamanho pra todos os tamanhos, é o mesmo comprimento, mesma largura. Ó, eu vou medir aqui, vou deixar ele passar pra cima aqui, ó, 1 centímetro pra cima, tá? Ó, aqui é o limite da cintura. 1 centímetro a carcela tá pra cima e ela tá dobrada. E eu vou cortar aqui até o comprimento que deu aqui, ó. Tá bom? Eu vou deixar uma folguinha de 1 centímetro só, tá certo? Ó, eu cortei aqui, abrindo, ó. Vou mostrar aqui do lado pra vocês verem, ó. Passei 1 centímetro aqui pra cima, ó. E cortei e nem deixei chegar até lá embaixo, tudo não, tá? Se você quer medir, você gosta de medida, então vem aqui, ó. Mede aqui assim, ó. Eu cortei 8 centímetros. 8 centímetros aqui de carcela, tá bom? Para todos os tamanhos para vestido, para qualquer tamanho, para menina mais velha, 8 centímetros está de ótimo tamanho para você fazer de carcela, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer a carcela, ó? Vou explicar aqui e vou mostrar depois costurando lá na máquina, tá? Eu começo pelo avesso, que eu gosto de dar acabamento pelo direito. Venho aqui no avesso, ó, tá aqui a aberturinha, tá ali. Vou pegar o direito da carcela e vou colocar aqui, ó, no limite, tanto em cima como na lateral aqui do corte, tá certo? Vou arrematar e vou vir costurando até aqui a abertura. Quando chegou nessa abertura, eu passo um pouquinho, mais ou menos uns 2 pontos, para a minha agulha, e aí eu vou virar tudo pra cá, ó, tudo. Tudo reto pra cá. E aí eu vou continuar subindo aqui a minha costura, arremato no final, tá? Vou fazer essa costurinha aqui, ó, deixando essa parte ficar reta. Depois que eu costurar, eu vou dar um pique aqui nesse meio, tá vendo? Onde dá esse Vzinho aqui, ó. Onde tem esse Vzinho que eu abri. Eu vou dar um pique bem aqui pra essa parte abrir e ele ficar retinho mesmo, tá? Depois que eu passei essa costura desse lado, eu tomo pro outro lado. Viro tudo pra cá, dobro meio centímetro, dobro novamente por cima da costura que eu fiz e vou passar a costura desse lado. Depois que eu chegar aqui no meio, paro minha agulha, viro todo o trabalho e costuro reto pro outro lado também, tá? É muito simples fazer carcela, nós fizemos em vários vídeos aí. Eu nunca fiz um vídeo só de carcela, qualquer dia desse eu faço um vídeo só de carcela pra vocês, tá? Nós vamos passar essa costura e depois vamos arrematar um dos lados para que ele fique fixo, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz carcela lá na nossa máquina. Tá vendo essa parte aberta? Vou abrir e vou colocar pro avesso a parte das costas. A faixinha que nós vamos fazer a nossa carcela, o direito também tem que estar voltado para baixo. Deixa rente e passa a costurinha descendo até o final da abertura. Passa 2 pontinhos. Para a agulha, vira todo o trabalho e costura reto pro outro lado. Ali onde a gente fez a emenda, tá vendo que deu um Vzinho ali atrás, ó? A gente vai dar pique. Cuidado para não pegar a costura. Se pegar a costura, vai passar a costura novamente, tá? Deixa retinho assim, tá vendo? Viro pro outro lado do direito, dobro meio centímetro a carcela e cubro a costura primeira que eu fiz. Vamos passar até o final, tá? Ali no meio você para a agulha, vira o trabalho, arruma direitinho e passa a costura até o final. Agora nós vamos tirar os excessos. Vai ficar dessa forma. Esse lado do direito você dobra pra dentro e passa uma costurinha pra firmar. E a carcela fica pronta. Olha que gracinha, gente. Olha como é que vai ficar então a carcela, tá? Assim fica pelo avesso, gente. Vai ficar assim, ó, no contato do corpinho da criança, né? E pelo direito, assim, tá vendo? Olha que graça, né? Então vamos treinar carcela, porque carcela é uma coisa que a gente usa muito, seja em vestidos. Agora até nesse bodyzinho aqui nós estamos usando também uma carcela. E é sempre bom a gente saber fazer, né? Bom, então aqui nas costas nós colocamos a carcela. E aqui à frente ela não tem nada, né? E o que nós vamos fazer então? Vamos juntar direito com direito, ó. Tá vendo? Direito com direito. E eu vou fechar aqui a minha lateral. Vou passar a costura aqui arrematando no começo e no final. E aqui também. Nessa parte aqui, gente, essa parte não tem acabamento, não é embutido. Então, se você gosta de fazer na costura francesa, faz a costura francesa, tá bom? Eu vou passar a minha costura na reta, arrematando no começo e no final. Vou dar acabamento de overlock. E vou fazer isso dos dois ladinhos. A parte menor aqui é frente, parte maior com a carcela nas costas, tá bom?
Costurinha, acabamento bonitinho, já tá tudo certo aqui, tudo limpinho, né? Vou agora colocar nessa parte das pernas, a gente abre assim. E a gente vai colocar aqui o nosso viés, tá? Então eu vou pegar aqui o viésinho. Tem que ser cortado enviesado. Ensinei já na primeira aula como é que faz, né? Ó. Vou começar daqui. Posiciono aqui na pontinha, arremato e venho colocando, tá? A gente vai colocar em toda essa extensão aqui o nosso viés, ó, até chegar aqui do outro lado, tá? Passa a costurinha e, ó, eu tô abrindo aqui, ó, o direito, né? E o viés direito com direito aqui. Vou passar a costurinha em toda essa parte aqui de baixo. Depois que eu tiver passado a costurinha, eu vou desvirar pro outro lado, né? Ela tá costurada aqui, ó. Vou virar pro outro lado, vou dobrar meio centímetro, vou tombar toda a costura aqui pra dentro e vou passar aqui desse lado uma nova costura, tá? Formando a canaleta, por onde eu vou passar os meus elásticos. Aí, depois que eu arrematei dos dois lados, eu vou passar o elástico aqui dentro, vou pôr uma costurinha desse lado prendendo o elástico aqui, e vou puxar até o outro lado e vou arrematar também do outro lado, prendendo o elástico do outro lado. Vou fazer isso nessa perna e vou fazer isso na outra perninha também. Agora só tá faltando o viésinho, ó. Posiciono direito com direito e venho passando uma costurinha reta, normal, fechando todinho o viésinho aqui na parte da perna. Virei pro outro lado, jogo a costurinha pra cima. Ó, preste atenção que na hora de dobrar, eu deixo a costura que eu passei, a primeira costura, rente lá embaixo, ó. Venho dobrando meio centímetro e fechando toda a canaleta. Arremato no começo e no final. Nós vamos fazer isso nas duas perninhas. Olha como é que fica, tá vendo? Uma graça, né? Agora a gente vai passar aqui já o elástico, ó. Coloquei o elástico no meu grampinho, eu gosto de passar com grampo. Passa por toda a canaleta, na hora que ele estiver entrando lá, arremato de um lado. Termino de passar, saio do outro lado, arremato novamente e aí o nosso elástico ficou pronto. Vamos fazer isso nas duas perninhas, tá? Aqui nós já estamos ajeitando o elástico, deixa bem ajeitadinho, puxa pra cima, pra você poder colocar o abotoamento, tá? Aqui eu não vou acelerar o vídeo, eu vou deixar bem devagar pra gente poder visualizar bem, porque eu não mostrei isso na mesa. Você tá vendo, ó, o abotoamento tá virado pra cima, o direito voltado pra cima. E a parte das perninhas, do entrepernas, coloquei direito pra baixo, então tá direito com direito. De cada um dos lados vai sobrar 1 centímetro do abotoamento, eu deixei ele bem no meio. E vou passar costurinha. Tá? Então sobrou 1 centímetro para cada lado do tecido do abotoamento. Olha, eu vou fazer esse movimento com as mãos e vou puxar o abotoamento para cá, tá? Veja que conforme eu vou puxando, ele já vai dando a dobra daquela costura que nós fizemos. Forma uma dobra. Olha, deu a dobra, tá vendo? A mesma medida que ficou da dobra para um lado fica para o outro. Aqui ele tem que ficar rente, ó. A dobra de cá tá meio centímetro, pra fora, sem costurar também tá meio centímetro. E eu vou passar uma costurinha, olha, do lado ali da sua canaleta mesmo, onde eu tô passando aí, mostrando com a tesoura. Vou passar bem ali, encostadinho no abotoamento, eu começo já a costurar e desço até embaixo, arrematando, começo e final. Ali, gente, vai ficar sobras de tecido, né? Eu vou refilar, tá vendo? Ó, o tecido da costura tá aqui, eu vou refilar que sobra, para não ficar um acúmulo muito grande de tecido nesse lugar. Do outro lado, veja, a dobra já se formou. Só vou posicionar ali, deixando meio centímetro para fora também, tá rente. Vou passar a costura, tá vendo? Olha, continuando mesmo, como se fosse a continuação da nossa carcela, ó. Bem ali mesmo, continuando, eu vou passar a costura até lá embaixo, arrematando no começo e no final. Aqui também, depois que terminar de passar a costura, o que tiver de sobra eu vou refilar para não ficar muito excesso. Aí nessa parte a gente bate o botãozinho, então não pode ficar muito tecido ali, tá? Eu vou refilar, olha que graça, né? Ó, do outro lado, ó, refilo e aí eu vou desvirar. Veja desse lado e do outro, tá? Coloco o dedo por dentro que ajuda já a fazer a pontinha e desvirei. Olha como fica bonito desse lado e do outro tá aberto. Então o que nós vamos fazer? Vamos dobrar aquele meio centímetro que nós deixamos de margem e vamos passar a costurinha, tá? Assim ele vai ficar tudo embutido aí, nessa parte aqui, né? Fica bonitinho o abotoamento.
Nós vamos fazer isso desse lado e a mesma coisa depois a gente vai fazer com o outro lado também. Olha, pessoal, como fica legal, tá vendo? Todo embutidinho, né? Todo o acabamento, o viés, vocês viram lá colocando, né? E o abotoamento, depois é só colocar o botãozinho. Então, a parte da calça também já tá pronta. Eu vou separar ela aqui também. Já fizemos a carcela, já fizemos toda a parte de baixo, já fizemos também todo o nosso peito. E vamos agora pra saia. A saia é simples, muito facinho de fazer. Pessoal, na hora que eu vim aqui pra fazer essa saia, eu me lembrei do seguinte. Essa saia, ela não tem abertura atrás pra você poder colocar um de cada lado da carcela. Eu tenho que fazer e colocar embutido dentro da carcela. Então, ela tem que ficar as duas juntas. Eu já mostrei aqui no vídeo como é que faz a carcela se fosse só no shorts, né? Como nós fizemos também no body Yumi. Agora, eu vou fazer ele junto com a saia. Vou fazer de novo a carcela, tá? Eu desmanchei, olha. Vou fazer de novo. Pra vocês verem como é que faz. Se você tiver que colocar uma saia por cima, por exemplo. Podia ser simplesmente a saia de baixo com forro e por cima a saia de tule, por exemplo. Ou uma saia com tecido principal. Pode ser um tecido assim com estampa digital, né? Podia ser também. Então, se você tem duas saias com forração por baixo e tudo mais e quer fazer uma carcela só, é dessa forma que você vai fazer, tá bom? Vai ser dessa forma aqui. Por isso eu desmanchei e vou mostrar novamente como é que eu faço. Tá vendo? A parte das costas é na dobra do tecido, não tem abertura. Então, não dá pra fazer uma parte pra cada lado aqui da carcela. Eu tenho que fazer ela inteiriça. Vou ter que colocar ela inteiriça aqui, vou abrir e costurar as duas juntas, tá? Vou explicar como é que a gente vai fazer já já. Aqui que eu faço, ó. Então, ela vem assim, né? A nossa saia. Dessa forma aqui. E depois ela tem uma ponta pra cada lado. O importante é você colocar assim, ó. Tá? Ó. Esse recorte tá pra cá. Esse recorte aqui tá pra cá. Ela tem que ficar assim, ó. Desse jeito. Não pode fazer ao contrário, ó. Fazer essa aqui pra cá, aquela pra lá. Né? Não pode. Tem que ser assim, tá? Meu tecido não tem avesso. Então, pra quem não tá trabalhando com tecido com avesso, pode ser que confunda. Ela tem que estar assim, ó. Vou mostrar como ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim. Dessa forma aqui, tá? Eu vou posicionar sobre o meu tecido aqui das costas. Isso aqui é a frente, né? Vou posicionar sobre aqui as costas, ó. E vou fechar na costura lateral, os dois. Vou passar costura na reta, vou passar acabamento de overlock, certo? Ela vai ficar uma faixa só. Inteiriça, né? O que nós vamos fazer aqui, então? Depois que ela estiver toda costurada, a gente vai vir aqui com o nosso babado. São tiras compridas, ó. Nós vamos pegar as tiras e vamos costurar tira com tira. Arremata aqui, ó, passa a costurinha, arremata no começo e no final. Pega essa outra ponta aqui, ó, de novo. Põe a outra ponta, tá? Vai fazer assim e vai juntar todas. Ela fica bem compridona. Depois que você deixou ela bem comprida, você vai dobrar o avesso pra dentro, que nem nós fizemos lá no peito. Vai passar no ponto maior da máquina pra franzir. E aí, direito com direito, nós vamos posicionar aqui na beiradinha e vamos colocar o franzido em toda a barrinha da nossa saia, tá? Que é nessa parte aqui abertinha. Vai passar a costura, arrematando no começo e no final. Passa um pouquinho pra dentro daquela que você já fez colocando o franzido. Depois vai fazer acabamento de overlock em toda a volta. Se você não tem overlock, faz acabamento de zigue-zague. Depois você pega toda a costurinha que você passou aqui do franzido, ó, tomba pra dentro da saia e vai passar o pesponto em toda a volta da sainha, tá bom? Vou deixar a saia todinha pronta. Vamos agora unir então a nossa saia, ó. Tô passando a costurinha na reta, unindo, né? Arremata sempre no começo e no final. E agora eu já tô indo ali pro babado. Tô só unindo, colocando uma faixinha unida na outra. Só preste atenção pra costurar sempre direito com direito, né? Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês mais devagar, né? Tá vendo meu pezinho? Ele dobra, né? Eu vou colocar aqui dentro dessa dobra, onde ele encaixa ali, um alfinete, ó. Tá? Um alfinetinho, pode ser uma agulha também. Você põe a pontinha lá abaixo, o pezinho, e põe lá dentro, ó. Pra segurar ele nessa posição aí. Veja,
Ele vai ficar nessa posição, tá? Nessa hora, o ponto da máquina tem que estar no maior ponto. E a pressão também nós vamos identificar. Eu tô deixando ela aberta aqui para eu regular conforme eu for passando a minha costura. Você dobra direito com direito, desculpa, avesso com avesso. Você vai dobrar avesso com avesso para ficar com os direitos todinhos voltados para fora. Posiciona ali por debaixo do seu pezinho. Isso na máquina industrial. Eu não sei se dá certo isso na doméstica, tá? Esse é um macetezinho de costura. Ó, eu passei um pedacinho pra eu começar a ver como fica bom a pressão do meu ponto. Então, tô fechando, tô deixando ele bem apertado. Que eu vou puxar pra franzir esse pedacinho também, né? Pra dar uma franzidinha, tá? Não arremata. Sempre no começo e no final não arremata. É igual franzir com ponto maior mesmo, ó. E agora dá uma olhada, ó. Ele já sai todinho franzido, tá vendo? É só ir dobrando. Não onde tiver as costuras, eu vou abrir bem as minhas costuras. E vou colocar avesso com avesso e passar a costurinha. E aí sai todinho o meu babadinho franzido, gente. É muito prático essa forma da gente trabalhar, tá bom? Treina aí pra você ver. Ó, passei na overlock, tá vendo? E agora eu vou posicionar o meu babadinho ali na barra. É só você ir espalhando. Se você achar que tá muito franzido, você espalha mais. Como eu falei pra você deixar ponto de linha, espalha mais e vem pregando aos poucos aí o seu babadinho, espalhando ele todinho pela saia, tá? Depois que a gente passar a costura dele todinho, a gente vai vir dando o acabamento. O meu acabamento vai ser de overlock, vou passar uma costurinha de overlock. E depois nós vamos tombar, né, a costurinha pro lado da saia e nós vamos rebater essa costura. Veja como ficou então, né? A nossa sainha, tá? Simples assim. Emendei, passei a minha overlock. Aí eu espalhei bem o franzido, passei a costura do franzido, tombei pro outro lado. Aqui eu passei também o overlock para dar acabamento. Tombei pro outro lado e passei para esse ponto, tá? Então é isso que vocês vão fazer aí no trabalho de vocês também para fazer essa sainha aqui. Agora, se você não quer colocar saia, você faz como eu tinha feito a carcela, tá bom? Eu vou deixar o vídeo dos dois, não vou tirar, não vou editar, tá? Eu vou deixar das duas carcelas pra você ver como fica das duas formas, tá? Bom, aqui agora, ó, o meu tecidinho, ele tem costura das duas laterais, né? Que nós fechamos aqui, ó. Emenda das duas laterais aqui, né? Vai unir as duas. E vai dar um pique aqui, ó, pra você marcar o meio. Tá? Agora, ó, tá vendo? Esse aqui é o meu direito da calça, na parte das costas, ó. Tá aberto aqui já, ó. Já abri, tá? Eu vou pegar o direito, também vai ficar pra cima daqui das costas, ó. Direito com direito assim, tá vendo? O pique tá aqui no meio, ó. E onde tá a abertura, também tá aqui no meio, ó. Eu vou virar ao contrário pra ficar melhor pra vocês enxergarem, ó. Tá bom? Ó, então assim... Esse é o avesso, tá encostado no direito da minha calça, onde eu vou fazer a carcela, ó. Aqui tá a minha abertura, ó. Certo? A abertura tá aqui. E eu coloquei a abertura, ó, rente no pique, que eu não cortei ainda a parte daquela sainha lá de fora, eu não cortei ainda. Então, eu deixo assim, bem encostadinha assim, ó. Como se o tecido tivesse fechado. Se o meu tecido tivesse fechado, eu ia marcar as costas com pique, ia colocar pique com pique. O direito pra fora, o direito pra fora, dos dois, certo? Ia marcar aqui, ó. Ia lá na máquina, ia passar uma costura. Aqui você faz uma marcação de 18 centímetros que você quer abrir. E você vai passar a costura arrematando em volta da abertura que você quer, da marcação que você fez de caneta. Passa aqui a costura na máquina reta. Chega aqui, você vem até aqui na pontinha e sobe, como se fosse um triângulozinho, tá? Como se fosse um triângulo. Se você preferir,
Pode fazer também assim, ó. Vem com a costurinha aqui, para o trabalho, desce a agulha, vira, coloca 2 pontos pra cá, 2 ou 3. E sobe pelo outro lado com meio centímetro também de margem, tá bom? Pode ser assim também. Vamos passar a costura em volta da abertura ou do desenho. Se você não abriu ainda, você faz só o risco, o traço, passa a costura em volta do traço. Eu passei a costura, mas eu vou passar um traço com a minha canetinha fantasma para mostrar para vocês exatamente como é que ficou, para vocês conseguirem visualizar, tá? Porque tem iniciante nessa aula e às vezes não sabe, né? Ó, eu vou passar em cima de onde eu passei minha costura para você ver, ó, tá? Um em cima do outro, exatamente certinho, retinho assim, ó, os dois. E eu comecei aqui, ó, olha minha costura passando aí. Foi até aqui, chegou aqui, eu dei 3 pontinhos pro lado. Subi pelo outro lado com uma margem também de meio centímetro. Tá vendo? Ó, margem desse lado, margem do outro, tá? Então, se eu tivesse feito aqui só um traço, colocado os dois juntos só, sem cortar nenhum, eu teria medido aqui com a régua 8 centímetros. Passado aqui um traço, né? Aí eu ia costurar em volta, que nem eu passei aqui a caneta pra vocês verem bem. Ia passar a costura aqui em volta, que nem eu passei. E quando eu chegasse aqui agora, eu ia cortar, aonde eu fiz a marcação do meio, ó. Corta. Quando eu chegasse aqui embaixo, faltando mais ou menos 1 centímetro, eu abria pra essa ponta aqui, da onde eu bati a costura, e aí do outro lado também, pro outro lado, entendeu? Pra abrir bem essa parte aqui, certo? Agora sim nós vamos passar a carcela, tá? Aqui o que nós vamos fazer, ó, pelo avesso mesmo, agora eu vou passar a carcela como eu passei da outra vez. Olha, eu vou vir aqui, encostar aqui, rente nessa parte de cima, só que eu vou fazer nas duas, nos dois tecidos. Se preferir, prende eles assim, ó, que é pra ficar certinho, não ficar saindo do lugar. Aqui, ó, entendeu? Eles estão presos certos aí, vai ficar dançando aí na hora de você terminar de fazer sua carcela. Ó, tá? Tá preso. Aqui tá a minha carcela, ó. Vou pegar o direito, vou posicionar aqui direito com direito sobre esse lado da abertura, ó, tá? Ele tá rente aqui, tá rente aqui. Vou arrematar, descer a costura, passando da abertura mais ou menos 1 ou 2 pontinhos, eu paro. E vou fazer da mesma forma que eu fiz a carcela que vocês já viram ali, ó. Entendeu? A única diferença aqui é que agora eu tô fazendo a carcela em 2 tecidos. Arremato no final. Depois daqui, que já tá arrematado aqui, do outro lado eu venho e faço aqui cobrindo. Que nem eu fiz daquela primeira vez, que vocês já viram, já tá aqui gravado, tá? É a mesma forma de fazer. A única coisa que eu mostrei pra vocês aqui agora é como eu juntar os 2 tecidos, tá? Passa a carcela, deixa bonitão aqui pra gente poder terminar a nossa aula. E assim, ó, vai ficar para o avesso, olha que gracinha, né? E assim vai ficar para o direito, tá? Ó, certinho aqui no lugar, tá? Agora nós vamos ter que ajeitar aqui essa saia, ó. Ela tem a costura de lateral, vou colocar com a costura de lateral aqui do nosso body, alfinetinho, ó. Do outro lado também, tá? Essa carcela aqui, eu abri 2 vezes, então ela fica um pouco maior do que o normal. Normalmente a carcela a gente costuma deixar de 7 centímetros, tá, gente? 7 centímetros é o suficiente, não precisa abrir tanto. Essa aqui ficou muito mais aberta, ó, bem lá embaixo mesmo, mas é porque eu tive que cortar ela de 8 e depois a costura ainda entrou mais, ficou de 9. Então, você sempre vai fazer a abertura daqui, quando cortar, corta 7 centímetros, tá bom? Como eu ensinei lá no comecinho mesmo. 7, no máximo 8, tá bom? Pra ficar uma boa carcela. Então aqui eu coloquei a saia, lateral de saia com a lateral de body, a mesma coisa aqui desse outro lado, tá? Aqui na frente, ó, eu vou dobrar aqui assim, ó. E vou achar o meio aqui da frente da calcinha. Dei o pique, tá? E aqui, ó, nesse pique eu vou juntar essa ponta e vou chegar um pouco antes, tá? Um pouco antes. Eu vou explicar pra vocês uma coisa. Na hora que eu for unir aqui, ó, na saia, ela tem que bater essa costura com essa daqui, tá bom? Nós vamos colocar um pouco antes, mas depois, se precisar, nós vamos soltar essa costurinha pra poder juntar aqui, deixar ela bem certinha. Quando a gente for unir, a gente vai juntar essa parte aqui desse pique com o pique da frente também, tá bom? Que aí vai ficar mais fácil pra gente se localizar.
mas ela tem que sair e tem que bater aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai posicionar ela aqui, um pouquinho antes, mais ou menos uns 2, 3 dedinhos, porque ainda vai franzir. E quando franzir, a gente vem aqui e ajusta o franzido aqui na frente, fazendo essas duas partes do babado bater, tá? Então, ó. Eu coloquei mais ou menos 3 dedinhos do pique aqui, 3 dedinhos pra cá. Vou colocar a marcação, que tem gente que gosta de marcação. Ó, vai dar mais ou menos uns 5 centímetros. Do pique pra cá, 5 centímetros. Tá bom? Marca aqui. Se preferir marcar o dedinho, marca o dedinho. Vocês é quem sabe, tá? E deste lado aqui também a mesma coisa, ó. 5 centímetros do pique pra cá. Vai vir aqui. Você põe a pontinha aqui, ó. Pontinha do babado, tá? Aqui. Tá bom? Porque essa distância toda aqui, a gente vai franzir ainda pra ele poder adequar aqui ao peito, que o peito é bem menor, né? Então aí depois você consegue adaptar e colocar com folga. A gente consegue colocar aqui e ajustar ele exatamente na mesma largura, todos os dois, ó. Os dois franzidinhos tem que bater aqui, tá? Agora, eu vou na máquina reta, vou passar o ponto mais alto da minha máquina, ou se vocês preferirem, fazer aquele franzidinho que eu acabei de explicar como é que faz, colocando o alfinete, né? Coloca o tamanho do ponto grande e a pressão dele pequena, para poder você conseguir franzir, né? E aí, nós vamos passar de uma carcela, nós vamos passar o franzido, tá? E aqui, ó, você vê que não cabe, ele tá meio grandinho. Você vai ajeitando ele aqui e vai passando a costura com ele aqui mesmo, tá? Nessa parte aqui, ó, quando você virar, tem muita folga, tá vendo? O que a gente pode fazer? Você pode ir chegando assim, ó, o franzidinho pra cá, mais ou menos assim, e vai passando o franzido junto com a linha, com o tecido de baixo, tá? Você vem, arrasta assim, ó, tá? Até ele fechar todinho aqui. Fechou aqui todinho, franzido, deixa a ponta de linha aqui pra você puxar, tá? Aí vamos fazer o outro lado também. Deixa a ponta de linha desse lado. Vem ajeitando aqui o seu franzidinho, ó, chegando ele aqui assim, até que ele caiba todinho aqui nesse espaço. Passa o ponto mais largo da sua máquina. E aqui atrás também. Ajeita até chegar na carcela do outro lado, tá? Deixa a ponta de linha desse lado também, pra gente poder puxar. Olha como é que fica com a nossa sainha já aplicada aqui, tá? Você, claro, pode fazer também sem a saia, tá, gente? Então, ó, fica assim na parte da frente, olha na parte das costas aqui com a nossa carcela, tá? Assim. Então, ó, além de você poder colocar em outras cores e transformar, por exemplo, em body de princesa, você pode aumentar esse comprimento também, se você preferir, tá bom? Você pode colocar sem a saia, ou pode colocar a saia mais comprida sem babado, tá? Você pode colocar uma saia inteira. Aqui eu coloquei ela dividida assim, porque ela vai se juntar aqui. É um modelo muito bonito, tá? Nós vamos terminar de fazer aqui pra vocês verem como é que fica, então. Olha, então como eu falei pra vocês, o peitinho ficou todinho embutido, certo? Só que na união, tá vendo? Aqui, ó, não tem como você unir se você não colocar ele com acabamento de overlock, ó. Ele termina aqui. Não dá pra separar essas duas partes, tá vendo? Aqui também tem uma outra união, tá? Então não dá pra fazer totalmente embutido. O que a gente pode fazer aqui é um acabamento de viés por dentro. Então pra quem gosta de tudo embutidinho, na hora que for terminar, faz só a costurinha, aí põe o viés e faz o acabamento no viés, que aí fica totalmente escondido aí a sua costura, tá bom? Aqui então nós vamos colocar certinho para que bata as costuras do peito com as costuras da calça. E vamos fazer assim, ó, direito com direito, né? Colocar assim, direito com direito. E aqui, ó, por dentro você olha e faz bater, tá? O que você vai fazer bater é essa costura, gente, ó, a costurinha com costurinha aqui, ó, onde a gente uniu o babadinho, tá? Aqui, ó, direito com direito, certo? E aí, desse lado de cá, eu junto pra cá, ó. Também, ó, costurinha com costurinha, tá bom? Porque aí quando ele terminar, você vai ver, visualmente vai parecer que o babado é uma coisa só. Então, aqui, ó, a gente puxa, porque eu fiz um outro franzidinho aqui, né? Eu vou dar uma puxadinha pra ele se achegar aqui e ficar certinho nesse lugar. Coloco o pique com pique, ó. E ajeito aqui o meu babadinho, né? E aí eu dou a volta com ele todinho, tá? Aqui ele tem lateral. A gente coloca costurinha de lateral, ó.
com costurinha de lateral. Certo? E aí, essa pontinha aqui vai até do outro lado de lá, onde tá a nossa carcela, tá vendo? Então, o abotoamento, aqui ele tem que sair todinho pra fora, gente. Ó, deixa bem aberto mesmo aqui, ó. Essa pontinha. Se passar no ferro, fica melhor, tá? E aí, você vem aqui, ó, bem beiradinha com beiradinha, justinho, rente, as duas, ó. A carcela com o abotoamento das costas. Rentezinha aqui, as duas. Porque na hora de acabar, ela tem que estar certinha as duas, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Na calcinha aqui, a nossa costurinha, com a costurinha da lateral do nosso peitinho. E aqui, a parte das nossas costas, ó, abre bem aqui, ó, deixa bem aberto, pra não ficar nenhum tipo de dobra. E nós vamos encostar aqui, ó, rente na nossa carcela. Rente. Depois que a gente arrumou assim, ó, você pode até colocar mais alfinete, se você preferir, pra ficar bem firminho aqui. E aí, nós vamos pra máquina e vamos passar uma costurinha aqui na beiradinha, tá? Um pouquinho pra baixo dessa costura que nós passamos fazendo o franzido. Passa a costura prendendo todinha o seu body aqui, arrematando no final, tá? Treine sempre o seguinte, ó, na hora que você começar aqui, você vai começar com 1 centímetro, aqui você tem que acabar com 1 centímetro também, tá? Pra não dar diferença na carcela nem no abotoamento, eles têm que ficar exatamente iguais dos dois lados. Então, começou aqui com 1 centímetro, termina aqui com 1 centímetro. Se for o caso, começou aqui, costurou um pouquinho, veio aqui, marca aqui na sua parte de trás do outro lado, ó, e faz uma marquinha aqui com a canetinha fantasma, tá? Ou com um alfinete, pra você saber exatamente aonde você tem que terminar. Passou toda a volta, arrematou no começo e no final, aí vai dar acabamento. O seu acabamento, se você tiver overlock, passa na overlock. Se você não tem, passa na zigue-zague, refila, que depois a gente vai rebater, ela vai ficar lindona também a costura, tá? E se não tem nenhuma nem outra e prefere deixar tudo embutido, faz um viezinho. Corta o viés no tecido, na cor do mesmo tecido da roupinha, e você vai aplicando o viés. Você aplica por um lado, né? O viés inteirinho, deixa a ponta. Aqui, nas beiradinhas, você vai dobrar o viés pra dentro, vai dobrar por cima deste lado de cá, dobrando meio centímetro pra dentro e vai passar a costura, tá? Então, vai ficar como se fosse uma costura francesa. Vai ficar bom também e um ótimo acabamento. Eu vou passar a minha costura na reta, arrematando no começo e no final. Vou dar acabamento de overlock e vou rebater essa costura que a gente fez, virando pra cima, pro peito. Tá? E depois a gente já vem para mostrar para vocês a aula encerrada, porque a partir desse momento ela já acabou, o nosso body já encerrou e a gente já pode terminar nossa aula, tá bom? Vamos lá para a máquina? Agora nós vamos fechar a nossa cinturinha, tá? Vai espalhando ali direitinho o seu franzidinho, tira os alfinetes, observa se tá tudo no lugar, gente, dá uma olhadinha ali embaixo, vê se o babadinho do meio também tá certinho, passa a costurinha, né? E vai assim até o final. Arremata no começo, arremata no final. Ali, ó, passa a costurinha um pouquinho para baixo da costura do franzido, para você não ter o problema de essa aparecer do lado do direito, tá? Tirou as linhas e olha o que aconteceu aí, ó. Tá vendo? Todo arrumadinho, bonitinho. Quando eu virei pro lado do direito, eu fui verificar. Antes de dar acabamento, você faz isso, tá? Fui verificar. Esse lado tá perfeito e o outro lado tá errado, tá vendo? Não tá batendo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar de volta pro avesso, ó. Viu? Diferença? Nós vamos virar do avesso, vou descosturar só esse pedacinho aí, vou arrumar esse babado no lugar exato e vou costurar de novo. Você vai fazer isso até ele ficar certo, tá? Costura, descostura, até deixar ele perfeito. E toma cuidado para não pegar babadinho nem nada do outro lado, tá? Tirei as linhas, ó. Vamos verificar. Olha, dessa vez ficou certo, né? Tira os restinhos de linha, ó, tá vendo? Os dois lados estão jóia, tá vendo? Ficou bom. Agora, vamos lá dar acabamento. Passei na overlock, vou jogar essa costurinha pro corpo, vou jogando pra cima e vou passar um pesponto, tá? Passo o pesponto pelo lado do direito. Olha se não tá pegando saia, babado, nada, deixa tudo arrumado, tá? Aqui um babadinho, tá vendo? Pegou ali na costura, tô arrumando ele. E agora a gente vai passar o pesponto bem na beiradinha, bem pertinho da costurinha da saia. Você vai passando em toda a volta, arrumando
a sua costurinha, jogando a costurinha pra cima, tá, gente? Pra ela ficar presa nessa costura. E aí, então, nós vamos terminar a cinturinha, ó. No final, a gente arremata. Tá pronto o nosso bodyzinho. Olha, pessoal, que gracinha. Esse é o nosso body cookie. Olha que graça, né? O peito ficou totalmente embutido. Eu fiz um recorte diferente daquele body yumi, tá? Eu cortei, então, essa parte, né? E pus um babado. E na saia, a gente deu a continuidade. Então, dá a impressão que continua. O babado vem daqui e continua dando toda a volta, né? E, na verdade, eles são divididos, claro. São divididos. Apesar da largura dele ser a mesma, na hora que dobra, né? Quando a gente costura ele aqui, assim, eles são divididos. Um no peito e um na saia, como vocês viram lá, né? E na hora de unir, que a gente coloca ele certinho ali no rumo, pra ficar bem bonitinho aqui o nosso babado. Olha que gracinha esse body, tá? Aqui nós deixamos um detalhezinho aqui de barrado inglês. Se você não quiser, você pode deixar sem nada, né? Você pode colocar o peito do yumi e deixar só com a saia. Você pode fazer com o peito do yumi, do jeito que eu fiz aqui, separando tudo, né? E fazendo dessa forma aqui, e for sem a saia, ou colocar outro tipo de saia. Você pode colocar no tema de princesas, como nós falamos aqui, né? Que esse body é um achado, gente. Você pode fazer com a saia inteiriça, aqui pra baixo de tudo, e colocar várias florzinhas e borboletas, né? Pra poder ficar aquele jardim encantado. Fica perfeito, né? Você pode colocar, tô falando no caso do body yumi, né? Sem nada aqui no peito. Mas você pode fazer assim também e colocar também o jardim encantado, que vai ficar muito bonito. Imagina que jardim encantado mais lindo vai ficar com esse babado aqui, né? Você pode fazer a saia toda no azul celeste para fazer a princesa Cinderela. Você pode colocar no amarelo e colocar inteiriço, ao invés de colocar essa parte aqui fechada, né? E aí você vem prendendo assim, ó, em cada canto. E em cada canto que você prender, você põe uma rosinha vermelha, para dar a Bela, da Bela e a Fera, né? Trocando as cores para azul, amarelo e vermelho, você pode fazer a Branca de Neve, né? E assim vai. Você pode fazer ela verde para fazer a princesa e o sapo. Você pode fazer com um trançado aqui na frente para fazer a nossa querida Rapunzel no roxo e lilás. Então, gente, dá pra você brincar bastante e fazer todas as princesas que você quiser aí nesse tema aqui. E aproveitar também para fazer nesse molde aqui, né? Nesse modelinho aqui, você também pode fazer o jardim encantado, tá? Então, são dicas que a gente vai deixando aí pra vocês. O vídeo tá todo recheado, várias dicas pra vocês, várias formas de você... Sempre vai aproveitando, alguma coisinha sempre aparece de novo nos vídeos, que dá pra você aproveitar nas costuras aí depois. Vou virar aqui pra você ver como ficou a parte das costas. Olha, o nosso abotoamento, tá? Aqui nossa carcela, tá vendo? Vamos tirar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? A carcela. Então, entra muito bem no corpo da criança, porque ele é acinturado, né? O peito é bem mais pra cima, então ele é acinturadinho. E aí, então... Peraí. Então, ele é acinturadinho. E se você não colocar uma carcela, ele não entra. A gente fez a carcela... Essa carcela ficou muito maior, ela normalmente vira só até aqui, né? Ela foi até lá embaixo porque eu resolvi mostrar pra vocês como é que faz a carcela quando você usa duas peças, né? No caso, a calça e a saia junto pra fazer a carcela. Então eu mostrei pra vocês como fazia. Por isso essa carcela acabou ficando mais aberta. Porque eu já tinha feito ela, né? Descosturei e costurei novamente pra mostrar como é que fica fazendo com a saia junto, né? Pra não fazer ela separada. E olha que acabamento legal ficou, né? Ah, deixa eu mostrar aqui por dentro. Né? Olha, a costurinha de overlock. Joguei pra cima e rebati a costura, tá vendo? Ela fica certinho ali, não incomoda, fica limpa a costura, fica joia também. Mas pra quem não gosta, faz aqui acabamento de viés, tá? Porque aí vai ficar parecendo uma costura francesa e vai ficar joia também no acabamento, tá bom? Pessoal, eu adorei o body, achei ele uma gracinha. Gostei de toda essa mudança que a gente fez do Yumi, tá? Ficou um pouquinho mais complicado, mesmo sendo aula de iniciante, eu tenho certeza que você vai devagarzinho, pegando passo a passo, você vai conseguir fazer e vai ficar lindo o seu body também. Olha que gracinha. Vamos dar uma paradinha pra foto? Viu só? Que dá pra gente fazer, colocando um pouquinho só mais de capricho, dá pra gente fazer. Então vamos lá. Você começa nas aulas de iniciante
E você vai fazer naquelas aulas mais simples, lá no comecinho, tá? Eu sempre falo pra você, volta naquele vídeo que tem ensinando alguma coisa. Se você entrar agora na área de iniciante, dá uma olhadinha nos primeiros vídeos, tira um tempinho, assiste assim, 3, 4 vídeos de cada vez, sabe? E vai vindo até chegar onde nós estamos, porque foi uma coisa gradual. Lá no começo a gente ensina como cortar, fio de tecido, todas essas coisas, entendeu? Como você vai cortar no viés, como você corta no fio, no contrafio. Então, todas essas informações são importantes para quem está começando. Vai lá, dá uma olhada no canal, faz uma maratona aí de 3 em 3 vídeos, não é tão cansativo e não vai ocupar tanto seu tempo assim, né? Para um pouquinho lá, e se você não tem tempo, faz de 1 em 1, não tem problema, mas dá uma olhadinha nos vídeos que passaram, porque vai ser importante para o seu desenvolvimento, tá bom? Você vai fazendo as aulas, conforme a gente vai explicando, vai pegando um pedacinho de tecido e vai treinando, tá bom? Porque as peças que a gente coloca aqui são pequenas. Essa daqui foi um pouquinho mais elaborada e tem mais tecido. Mas as outras, elas são simples e com pouco tecido. E mesmo que você erre, não tem problema. Errou, cortou errado, um pouquinho só de tecido, porque são peças pequenas. Parte para cortar outro, entendeu? E assim vai até você conseguir fazer. Todo mundo que está hoje na costura, por mais formada que esteja, por melhor que esteja, o lugar que esteja alcançando, né, no patamar em costura, elas também erraram no começo. Todo mundo no começo erra. Então, se você não pegar para errar e para aprender, você não vai costurar nunca. Então, vamos lá. Pega lá um pedacinho de pano, um tecido qualquer, um pedacinho... Ah, eu não tenho tecido aqui? Você tem lá um lençol velho, pega o lençol velho e vai treinar na costura. Logo você vai se sentir confiante para poder fazer e ir mais adiante fazendo uns bodies mais elaborados como esse aqui, tá bom? Então, é claro, esse daqui teve vários recortes, nós treinamos vários recortes, treinamos pesponto, né? Fizemos babadinho, então olha só, é uma aula grandiosa, mas que dá pra você fazer se você acompanhar o passo a passo, você vai fazer esse barulho lindão aqui, tá bom? E não esquece de aproveitar as nossas aulas, desde lá do comecinho, que é muito importante pro seu desenvolvimento, tá bom? Ó, o mais importante de tudo é você treinar, arriscar, ir lá, cortar e tentar, não conseguiu? Encosta ali do lado, que ele vai ficar de boa recordação para um dia, lá na frente, quando você tiver mais aplicada na costura, e ele vai servir de lembrança, para você lembrar, olha lá como é que foi que eu comecei. Inclusive é bom pra gente ver que outras pessoas que estão começando, tá tudo normal, entendeu? Porque as pessoas andam assim normalmente. A gente faz, a gente erra, fica feio, fica repuxado, e com o tempo a gente vai aprendendo a tirar aquele repuxado, vai aprendendo a fazer uma forma melhor, e quando vai ver, perfeito. Mas lá no comecinho a gente começou igual todo mundo tá começando agora. Então não se preocupe de errar, entendeu? Faz parte do aprendizado. O que tem que fazer é iniciativa. Falar, eu vou fazer e pronto. Vai lá, corta e faz. Ah, não cortei certo, tá errado? Corta de novo. E vai assim até aprender. Cortar, depois aprender a costurar e assim vai. E aí logo logo nós estamos aí todo mundo lá no Master. Não é mesmo? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Aproveitem bastante, se arrisquem, tá? Para fazer. Ah, não consigo fazer, tá difícil? Pega uma peça bem facinha. A gente tem peças muito fáceis, peças pequenininhas que você gasta um pouquinho de tecido. Corre nela lá, vai treinar, treinou bem naquela, parte para uma outra um pouquinho mais elaborada e vai assim, uma peça um pouco maior, até que você consegue fazer peças super elaboradas e inclusive pegar encomendas aí das pessoas que vão começar a ver que você está costurando e vão querer o seu trabalho também, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero de coração que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!